Deus abençoe a todos os irmãos e amigos que vão assistir esse vídeo. Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar a vocês para nós fazer uma reflexão na Palavra de Deus, olhando no livro de Mateus, bendito seja o nome do Senhor, 24 e o versículo 3 em diante. Mateus 24 e versículo 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-me-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus respondendo disse-lhe: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Olhai, não vos assustei, porque é mister que tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste e terremoto em vários lugares. Mas todas essas coisas, louvado seja o nome do Senhor, são princípios das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todos a gente, por causa do meu nome. Louvado seja o nome do Senhor. E nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicares a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E o versículo 13 nos diz: Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, o versículo 14, Jesus Cristo nos diz: E este evangelho do reino será pregado a todo mundo, em testemunho a toda a gente, então virá o fim. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Eu quero fazer com você uma reflexão nessa palavra que nós lemos, louvado seja o nome do Senhor. E quero ficar aqui, queridos irmãos e amigos, quero ficar com esse versículo 14, que aqui nos disse Jesus: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a toda a gente, então virá o fim. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui nós vimos, querido irmão e amigo, a pergunta que os discípulos fizeram para Jesus. Bendito seja Deus. E ele nos deu, querido irmão, todos os sinais que iam acontecer no tempo do fim. Agora, ele qualificou, bendito seja o nome do Senhor, o evangelho que seria pregado. Bendito seja Deus. Ele diz: E este evangelho do reino, louvado seja o nome do Senhor, será pregado a todo mundo, em testemunho a toda a gente, então virá o fim. Agora, queridos irmãos e amigos, vamos meditar e refletir sobre o que disse Jesus. Este evangelho do reino
Bendito seja Deus. Agora, querido irmão, a terra se encheu do Evangelho. O Evangelho da igreja do pastor fulano de tal, o Evangelho da missionária, o Evangelho desse ou daquele pastor. Bendito seja o nome do Senhor. Mas aqui Jesus Cristo, ele qualificou o Evangelho do qual ele falava. Bendito seja o nome do Senhor. E o único Evangelho, querido irmão e amigo, que pode lhe levar, bendito seja o nome do Senhor, a Deus, é o Evangelho do Reino, o Evangelho de Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Os demais evangélicos, que o mundo está cheio, o apóstolo Paulo disse que ia vir o Evangelho da maldição, e o mundo se encheu desse Evangelho. Os demais evangelhos, eles vão sarandear com você no mundo e te levando para as trevas, para o abismo, para a perdição. O único evangelho, louvado seja o nome do Senhor, que pode levar você a Deus, é o evangelho do reino. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui Jesus falou que este evangelho do reino será pregado a todo mundo, em testemunho ao seu nome, e depois virá o fim. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, nós estamos vendo, querido irmão, um movimento no mundo em torno do Evangelho. Tivemos aí, nesse final de semana, a passagem do tal carnaval, aonde centenas e centenas de chamadas igrejas se reuniram, louvado seja o nome do Senhor, para comemorar, bendito seja o nome do Senhor, esse dia. Nos seus retiros, afastado, pregando, queridos irmãos e amigos, não o Evangelho do Reino, mas o Evangelho da condenação. Aquele Evangelho em troca, louvado seja o nome do Senhor, de dízimo, de oferta, bendito seja o nome do Senhor. E o mundo, querido irmão, está cheio de pessoas ouvindo o Evangelho. Mas Jesus Cristo se referia aqui ao Evangelho do Reino. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele Evangelho, querido irmão, que te transforma, aquele Evangelho que te tira do mundo, que te faz uma nova criatura. Louvado seja o nome do Senhor. O Evangelho que foi revelado a Paulo, que se você examinar, bendito seja o nome do Senhor, ele não fecha com o Evangelho da denominação e dos grupos organizados. Louvado seja o nome do Senhor. Em nome de pastores esse e pastor aquele, aonde estão pregando dízimo e concordando com o mundo, com o pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos mercenários hoje estão dizendo que o dízimo é uma devolução do que é de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, o Evangelho do Reino, bendito seja o nome do Senhor, é o Evangelho da graça. Não é o Evangelho, louvado seja o nome do Senhor, da negociação. O apóstolo Paulo, amado irmão, ele recebeu a revelação de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Para pregar
o Evangelho do Reino. E nós não encontremos, bendito seja o nome do Senhor, o apóstolo Paulo cobrando dízimo, ou sendo assalariado, ou construindo templos feitos pela mão do homem. Louvado seja o nome do Senhor. E é este evangelho, amado irmão, que Jesus Cristo se referia aqui. Agora, esse barulho que nós estamos vendo no mundo, com o nome de evangelho, levando o pecado, a prostituição, a separação, o adultério, levando placas de igreja e cobrando dízimo e oferta, esse é o evangelho dos homens. Esse é o evangelho anátema que falou o apóstolo Paulo. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, eu estou aqui meditando com você sobre o evangelho da salvação. O único evangelho que te faz uma nova criatura, que te tira do mundo, louvado seja o nome do Senhor, que transforma a sua vida. Jesus Cristo, ele disse a Nicodemos que era necessário, louvado seja o nome do Senhor, nascer de novo para entrar no reino de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E é esse evangelho, querido irmão, que está chegando até você nesse momento, louvado seja o nome do Senhor, para transformar a sua vida, para tirar você, louvado seja o nome do Senhor, do mundo e lhe fazer uma nova criatura. Bendito seja Deus. Santificando a sua vida, querido irmão e amigo, para entrar no reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos vendo aí, nem é necessário que eu faça um comentário. Nós estamos vendo aí, como já falei, que muitos se reuniram nesse fim de semana em seus retiros, em confraternização, vivendo fora da luz do Evangelho de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje, querido irmão e amigo, se você ir a um rodeio, a uma diversão mundana, a um jogo de futebol, você vai encontrar muitos ali. Bendito seja o nome do Senhor. Que estão ali, louvado seja o nome do Senhor, sem a transformação que o Evangelho de Cristo, o Evangelho do Reino, veio para nos transformar e nos tirar para fora do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos vendo pessoas usando o nome de Jesus Cristo e anunciando um outro evangelho. O evangelho do ódio, da perseguição, da política. Louvado seja o nome do Senhor. E os falsos pastores mercenários apoiando e se banqueteando em troca de dízimo e de oferta. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Nós estamos vivendo, amado irmão, no tempo da graça, aonde Jesus Cristo, ele diz, de graça recebei e de graça dai. O Evangelho do Reino, o Evangelho da Salvação, o qual falou Jesus, não é em troca de dinheiro. Ele veio para santificar um povo, para transformar um povo. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia nos diz, querido irmão e amigo, que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Bendito seja Deus. Nós estamos aqui vendo todos os sinais que Jesus Cristo nos deu se cumprindo.
Bendito seja Deus. E é o momento, querido irmão, de nós renunciar ao mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Tomar a nossa cruz e seguir Jesus Cristo em sua palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Hoje, esse movimento que nós estamos vendo, bendito seja o nome do Senhor, é um movimento do joio que está pregando o evangelho da condenação, da maldição. Louvado seja o nome do Senhor. E pastores que estão vivendo à custa do povo assalariado, construindo seus templos, patrimônio da carne, louvado seja o nome do Senhor, eles estão aí pregando que o dízimo é uma devolução a Deus. Meu querido amigo e meu querido irmão, a Bíblia nos deixa bem clara que Deus não habita em templo feito por mão de homem. Deus não precisa do homem para ser servido. Ele veio para nos servir. Louvado seja o nome do Senhor. E este evangelho do qual falou Jesus Cristo, o evangelho do reino, ele está reunindo, louvado seja o nome do Senhor, os predestinados para a salvação, tirando desse mundo sistema, bendito seja o nome do Senhor, satânico, em troca de dízimo e de riqueza, e trazendo, bendito seja o nome do Senhor, para a palavra de Deus. No mesmo capítulo em que nós estamos meditando, aqui no versículo 28, louvado seja o nome do Senhor. Aqui Jesus Cristo diz, pois aonde estiver o corpo, ali estarão as águias. Louvado seja o nome do Senhor. Todo predestinado, toda águia de Cristo, ela está se reunindo nesse corpo, a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Saindo do mundo de negociação, de pecado, aonde estão vivendo na prostituição, no adultério, e os cães gulosos se banqueteando, louvado seja o nome do Senhor, e concordando com o pecado. Este evangelho, louvado seja o nome do Senhor, do reino, louvado seja o nome do Senhor, está chegando no fim. Nós estamos, queridos irmãos, vendo aí todos os sinais que Jesus nos deu aqui. E ele disse, depois virá o fim. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, se você, querido irmão e amigo, você está seguindo esse movimento da carne, o evangelho desse ou daquele pastor, fundador de denominação, em troca de riqueza, de dízimo, de oferta, construção de templo, medite bem, querido irmão, nesta palavra de Jesus Cristo, aonde ele estava respondendo a pergunta que os discípulos lhe fizeram a respeito do fim. E você veja que você tem que renunciar tudo isso. Bendito seja o nome do Senhor. E tomar sobre si a sua cruz, santificando a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E saindo para fora do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Para poder entrar no reino de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Essa meditação, querido irmão e amigo, que vai até você, não é uma denominação,
não é uma doutrina de homem que está indo até você, é a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Para te tirar desse mundo de imundícia e de pecado e te trazer para o corpo de Cristo, a palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. É aonde, querido irmão e amigo, está se reunindo os filhos de Deus, nesse corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a palavra. Não em uma denominação, seguindo doutrinas de demônio. Louvado seja o nome do Senhor, em troca de dízimo e de oferta. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero deixar bem claro para você que vai assistir esse vídeo, louvado seja o nome do Senhor, que eu não levo a você uma denominação governada pelo homem. Eu estou levando a você a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O evangelho do reino. Bendito seja Deus. Aquele evangelho que veio para tirar a única e verdadeira igreja de Deus do mundo e trazer para o reino de Deus, que é a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vimos ali no livro de Hebreus, bendito seja o nome do Senhor, no capítulo 3 de Hebreus e o versículo 5, que Jesus Cristo ele veio para nos fazer casa de Deus, templo do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Não é isso que nós estamos vendo aí no mundo hoje, a igreja do pastor fulano de tal, a igreja do pastor fulano de tal, e todos no mesmo alinhamento do sistema anticristo criado por Satanás, cobrando dízimos, oferta e concordando, querido irmão e amigo, com o pecado, vivendo no adultério, como Jesus Cristo nos mostra ali em Marcos, capítulo 10, versículo 10 e 11, e ali estão reunindo aquele povo, aonde vai um falso pastor, ele leva um rebanho cegado para fazer aquele movimento, e ali nós vimos aquele banquete, como no dia natalício de Herodes, aonde estão aquele povo ali, tocando, cantando, batendo palma, e servindo, querido irmão e amigo, um mercenário, a troco de mentira e de promessa de vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor. Mas a palavra de Deus, querido irmão e amigo, ela nos traz para a luz. Bendito seja o nome do Senhor. Não há nenhum evangelho que possa te conduzir a Deus. Todos vão te levando para o abismo, para as trevas, louvado seja o nome do Senhor, e mergulhando no caminho do inferno. Nós podemos olhar ali em Mateus 23, versículo 15, o que disse Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor, aos fundadores, aos escribas, fariseus, fundadores de prosélitos religiosos. Ele diz, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para criar um prosélito. E depois, bendito seja o nome do Senhor, dos teres feito, fazeis filhos para o inferno, 2 vezes pior do que vós.
Agora, essa meditação, querido irmão e amigo, ela vai indo, bendito seja o nome do Senhor, a você, bendito seja o nome do Senhor, não para te levar a ti uma denominação, uma doutrina, mas para mostrar a você que o único evangelho que pode levar você a Deus é o evangelho do reino, do qual falou Jesus. E você examine, ora, pede a Deus a sabedoria da sua palavra, e você vai ver que nenhum evangelho que está se apresentando no mundo pode lhe colocar no reino de Deus. Observe com atenção o evangelho que Paulo pregou, que recebeu a revelação de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo nunca cobrou dízimo, nunca construiu um templo feito por mão de homem. Louvado seja o nome do Senhor. E ele deixou escrito: não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo e que o Espírito de Deus habita em vós? Louvado seja o nome do Senhor. E é esse evangelho que eu estou meditando com você, o evangelho qualificado por Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei, meu querido amigo, que fica um pouco difícil para você aceitar a palavra de Deus. Porque Jesus Cristo, ele disse que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Ele diz que as suas ovelhas ouvirão a sua voz e seguirão. Louvado seja o nome do Senhor. E essa meditação, querido irmão, não está indo a um povo incrédulo religioso. Um povo que está aí dentro das falsas igrejas, fundada por mercenários, pagando para os lobos devoradores, para ouvir aquilo que lhe convém. Louvado seja o nome do Senhor. Essa meditação, querido irmão e amigo, ela vai te levando à luz da palavra de Deus. Se você almeja a salvação, examine-se a si mesmo. Renuncie-se o mundo e tome a sua cruz e siga Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Esse foi o convite que Jesus Cristo fez a todo aquele que quiser ir após ele. E que Deus abençoe, meu querido irmão e amigo, você que meditou comigo, e você possa aceitar, louvado seja o nome do Senhor, a palavra de Deus. E se reunir nessa última hora, no corpo do Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus. Não em uma organização satânica criada por o homem a fim lucrativo, apacentando o pecado, a prostituição, o adultério e te levando para o inferno. E que Deus te abençoe em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.